be deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the water wherever you would call me. Se estiver com a sua Bíblia mais uma vez, livro de Atos, vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina mais uma vez nessa noite. Livro de Atos, estamos conversando. Obrigado, meninos, obrigado, meninas, pela bênção do louvor da adoração, nos conduzir. Enquanto você vai abrindo, só para você que de repente não pegou nenhuma das mensagens, estamos esse mês de maio e junho, encerramos semana que vem, falando ou repensando igreja. Até porque você que veio na nossa igreja, talvez, quando você pegou aquele flyer, uma das palavras mais contundentes naquele flyer é que a nossa igreja é normal. Porque uma pessoa, quando veio visitar a nossa igreja, quando estávamos construindo ainda, reformando esse lugar, acertando as coisas, uma pessoa chegou para mim assim, e a hora que entrou aqui e viu uma parede de escalada, ela veio pela rampa e ela viu a parede escalada ali, ela falou: nossa, sua igreja tem uma parede escalada? Eu falei: tem. Nossa, sua igreja então não é normal, né? Eu falei: não, irmão, a igreja é normal. Normal, somos uma igreja normal. Se olhar para a Bíblia, nós queremos ver o que a igreja vive. É que naquela época Jesus não tinha parede escalada, senão ele tinha colocado, né, Fabião? Tinha feito uma churrasqueira. Jesus gostava de um churrasco. Quando ele foi se reencontrar com Pedro, ele fez uma brasinha lá, um peixe. Jesus gostava de um peixe na brasa, fazia ali um peixinho, sempre comendo com os irmãos. Então o que nós estamos vivendo quanto igreja, talvez é um pouco diferente da estrutura convencional, não tradicional, mas convencional, que a gente conversa com as outras pessoas a respeito de igreja. Talvez as outras igrejas tenham uma estrutura diferente da nossa, tenham um prédio diferente do nosso. Inclusive esse prédio nosso é alugado, nós estamos aqui há pouco tempo, mas fizemos um contrato longo aí com o pessoal do Lar Anália Franco, que tem cedido esse espaço numa questão de aluguel muito interessante. Nós estamos muito felizes, temos um contrato grande aí de locação. Mas a nossa igreja ela é um pouco diferente, talvez, na vista de quem acha que uma igreja é só de um jeito. Como eu já disse para vocês, e essa semana foi muito contundente. Eu estando na academia, uma pessoa lá treinando com a gente, aí o Rogério Mucuta, falando comigo lá, e comentando, ele só me chamou: ô pastor, chega aí. Aí a pessoa olhou assim: pastor? Pastor? Quase toda semana acontece uma dessa. Quase toda semana, mesma coisinha, mesma história. Aí eu, lá vem de novo, a mesma historinha, né? Mesma história. E é a mesma coisa. O dia que você for treinar comigo lá, você vai ver. Pergunta para o Mucuta, o Rogério. E aí a pessoa falou: pastor, mas pastor na academia? Ué, e ele não é nem gordo e careca. Nada contra os carecas, nem contra os gordos, tá? Não foi isso que ela quis dizer. Mas ela falou: mas para mim pastor é velho, gordo e careca e nunca estaria numa academia, normal. Ou seja, para as pessoas, eu não sou nem pastor. Você é pastor? Como eu já ouvi uma vez uma pessoa falando: mas você não tem cara de pastor. Aí eu fui conversar, falei: mas o que é cara de pastor? Aí ela achou que a cara tem trejeito, no sentido de ser, de novo, careca, velho, imagina, barrigudão, né, e não estaria na igreja. E foi engraçado que essa semana nós fizemos aqui um café para os vizinhos. Veio a dona Vera, nossa vizinha aqui, seu Salvador, dona Rosinha, vizinha do lado de cá. E aí a dona Vera estava contando para a gente, dona Elza estava aqui, né, dona Elza? Quando ela estava contando para a gente que o André, que é o filho dela, é o que coordenou, fez todo o trâmite nosso para conseguir essa locação. E o André chegou para a dona Vera e falou para a dona Vera que viria uma igreja aqui. E ela rapidamente já imaginou, ela dizendo para mim: eu já imaginei que ia vir aquele pastor chato. Eu não sei se ela teve boas experiências ou não com o pastor, né? Aquele, vai vir um pastor meio chato, velho, assim. E o pessoal, eu gosto muito de alguns velhinhos maravilhosos, que eles dizem assim: velho basta eu gosto de gente jovem. Eu gosto de estar com gente jovem. Minhas avós eram assim, velho bastava ela queria estar com gente jovem. E a dona Vera falou assim: eu achei que ia vir assim, de repente apareceu o senhor ali, a hora que o senhor falou que era o pastor, eu fiquei olhando assim, falei: nossa, que diferente. Aí depois que eu brinquei sobre isso dela, da dona Vera, eu falei com ela: então a senhora vai ver que a nossa igreja também é a mesma coisa, é diferente.
Mas não é diferente porque a gente descobriu uma coisa nova. Não, é diferente porque nós ficamos nas mesmices e achamos que todas as coisas têm que ser igual. E não são iguais. Não precisam ser iguais. Por isso que a gente, nesses inícios, nessas meditações iniciais, nós repensamos igreja. Porque a gente precisa entender por que a igreja tem essa estrutura ali na frente, por que a gente quer te recepcionar, por que a gente quer tomar um café com você, por que a gente tem um espaço só para as crianças, porque todas essas estruturas são feitas intencionalmente com propósito. Como é a nossa visão, conectar pessoas, desde criança, adolescentes, jovens, em qualquer lugar, no templo ou lá fora, conectar pessoas ao envolvimento com Jesus. E esse envolvimento deve ser crescente. Por isso a nossa visão, conectar pessoas ao envolvimento crescente com Jesus. E talvez esse formato, essa estrutura, faça algumas pessoas melhor ficar, poxa, mas será que é? Será que não é? A forma, como nós já aprendemos aqui, ela pode ser modificada, a essência não. E a nossa igreja, essencialmente, ela é cristã, ela é bíblica, nós pregamos a palavra de Deus, nós falamos do Evangelho de Jesus, nós pregamos o Cristo crucificado, morto, mas ressuscitado, história completa de Jesus, e assim então nós nos tornamos uma igreja normal. Por isso que ao repensar a igreja, você que talvez não ouviu ou não participou com a gente desde o início, nós falamos já sobre o nascimento da igreja lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, diálogo de Jesus com Pedro, está lá no YouTube, está lá? Já estão todas elas já? Maravilha, cara, até de semana passada? Ah, menina, é isso aí. Nascimento da igreja, nós falamos sobre isso a primeira vez que repensamos igreja, para não ficar naquela máxima de que a igreja foram os homens que criaram. Não foi o homem não, nós só continuamos o projeto e o propósito que Jesus fez. Falamos também sobre o perseveravam, que é a primeira palavra ali em Atos capítulo 2, se você estiver com a sua Bíblia, Atos 2, versículo 42, e perseveravam, prokarterel, é a palavra no grego aqui, perseverar, insistir, fazer algo que você não tem tanta vontade, mas que entende que é necessário, isso é perseverar. Algo que você não tenha tanta vontade, mas entende que é necessário, então você persevera. Então a perseverança passa pela consciência de maduro e não de infantilidade. Falamos sobre isso já. Terceiro domingo, sobre a doutrina dos apóstolos, descemos aqui, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Num segundo momento, falamos sobre a comunhão, em 2 vezes, comunhão com Deus, em comunhão com as pessoas, e depois falamos sobre o partir do pão, que foi domingo retrasado, e no final do texto, e nas orações, que foi domingo passado. E aí, segundo o próprio texto, se você puder olhar para a sua Bíblia, e perceber aí a partir do texto, o texto continua dizendo assim, que em cada alma havia temor, em cada alma havia temor, e muitos prodígios, sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Mas antes da gente continuar, vira uma página na sua Bíblia, 2 melhor, onde a gente inicia o capítulo 1 do livro de Atos, só para você entender o contexto onde nós estamos no capítulo 2, versículo 42. O contexto de Atos, lembrando que Atos foi escrito por apóstolo Lucas, e esse apóstolo Lucas que escreveu Atos dos Apóstolos, inclusive também o Evangelho de Lucas, esse servo de Jesus, ele começa falando sobre a ascensão de Jesus. Se você estiver comigo aí no capítulo 1, a partir do versículo de número 6 até o 11, você tem a ascensão, a subida de Jesus e as últimas palavras de Jesus para os seus discípulos. Inclusive uma delas é esperar para que do céu venha poder e vocês sejam revestidos, e aí então vocês vão começar a missão da qual eu tenho dado para vocês. Onde ele diz ali no capítulo de número 1, versículo de número 7, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Versículo 8. Dito essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobria dos seus olhos. Ascensão de Jesus. Depois de ser assunto aos céus, os discípulos então, versículo de número 12, se você conferir aí, eles voltaram para Jerusalém, e ali ficavam e entendiam que eles precisavam continuar o processo
dos discípulos, dos apóstolos. Então eles tinham a compilação, ou o desejo, a obrigação de escolher alguém no lugar de Judas, que traiu Jesus. E aí então você tem, a partir do versículo de número 15 melhor mesmo, do 15 em diante, você tem a escolha de Matias, o discípulo, ou o apóstolo, que era discípulo, se tornou apóstolo, no lugar de Judas. E aí no capítulo 2, se você entrar comigo aí, você tem a descida do Espírito Santo. Aquilo que Jesus falou no capítulo 1, antes de subir, aquilo que ele estava dizendo, que falou o profeta Joel, há muitos e muitos anos atrás, agora começa a concretizar-se no capítulo 2. Está comigo aí na sua Bíblia? Sim? Vê na sua Bíblia aí, no seu celular, a forma que você quiser, mas não perca esse caminho, para a gente entender lá. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. O dia de Pentecoste é uma festa, uma das várias, das 5 pelo menos festas importantíssimas do judeu, onde eles todos participavam. E essas festas eram numa cidade específica, no caso em Jerusalém, e a maioria do povo tinha que ir para Jerusalém para fazer essa festa. E essa era a ideia desse texto, quando ele diz, ao cumprir-se o dia, ou seja, é uma festa de Pentecoste, todos estavam reunidos, então era uma festa onde foi. Quando a gente diz assim, Pentecoste é a descida do Espírito Santo? Não, a descida do Espírito Santo é uma coisa e Pentecoste não é a mesma coisa. Pentecoste é uma festa que existia antes, e a descida do Espírito Santo foi nessa festa. Por isso que uma vez uma pessoa perguntou para mim, pastor, vocês são pentecostais? Eu falei, somos, depende do seu ponto de vista. Não, mas vocês são pentecostais? De que jeito? Eu falei, se você olhar para a palavra de Deus, todo mundo que tem o Espírito Santo é pentecostal, porque a descida do Espírito Santo foi no Pentecoste, então nós associamos as duas. Então nós também temos o Espírito Santo. Deu para entender aí? A diferença de neopentecostal ou pentecostal em questão teológica e tradicional é uma outra coisa, mas se olhar para a Bíblia, nós somos, porque a igreja nasceu a partir do seu empoderamento nesse dia de Pentecoste, na festa de Pentecoste, que era uma festa que já existia. Vamos continuar. Olha ali no versículo de número 2, de repente, capítulo 2, versículo 2, de repente veio um vento, um som como um vento impetuoso, no grego aqui a palavra é ruach, veio um sopro, algo da qual eles não conheciam e não entendiam, e encheu todo aquele lugar ou aquela casa onde eles estavam assentados, e apareceu distribuído entre eles línguas como de fogo, e começaram e pousou, melhor, sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começavam a falar em línguas, cada um na sua própria língua, segundo o que o Espírito lhe concedia que falassem. Deu para entender como é que aconteceu o Espírito Santo? A igreja começou ali, e a partir daí, do início da igreja, depois de todas as situações, eles falavam em língua e distribuíam as suas próprias línguas, versículo de número 6, ali onde vai falar sobre as línguas, quando pois se fez ouvir aquela voz, afluiu uma multidão que possuía de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar a sua própria língua, ou seja, as línguas que ali falavam, eram línguas maternas de pessoas que ali estavam, mas não eram do mesmo lugar. Por isso a festa, onde por exemplo, a festa de São Manuel, mas vinha gente da Prata que falava pratanês, me perdoa aqui, tá? Vinha gente de Areópolis que falava areopolês, estou inventando aqui, tá, irmão? Se ficar feio, fala, ô pastor, só para a nossa cidade ficou ruim. E São Manuel que falava São Manuelês, né? E Botucatu que falava botucatês, né? Ficou estranho, botucatuense, botucatudo, enfim, falava essas línguas meio estranhas. Enfim, via vários lugares para a festa de São Manuel, e aí quando o Espírito Santo começou a agir e reagir no meio da igreja, uma das informações e das ações era que as pessoas que estavam ali, os botucatuenses, ouviam falar em botucatudos. Os areopolenses, é isso? Areopolenses ouviam falar a língua deles. Ah, você achou que ia fazer arte, né, João? Eu falei, não. Os da Prata também, os da Barra também, todos ao redor que estavam para a festa, começavam a ouvir e falar, nossa, estou ouvindo, como assim? Eu estou entendendo tudo o que eles estão dizendo. É isso que está dizendo o texto. Vamos continuar. Estavam, pois, atônicos e admirados, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando dessa forma? Por quê?
porque a forma deles falarem uma língua da qual eles não conheciam, para alguém como eles, era estranho. Por exemplo, podia dizer assim, viu, mas não é o Isaías lá, que mal sabe falar português, está falando inglês, espanhol, francês e pratanês? Não é o Isaíasinha, é esse tipo de diálogo que estava rolando. Mas aí o texto continua dizendo assim, e como ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna, como eu já disse, somos pardos, somos medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, da Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Lídia, das imediações de Cirene, os romanos que aqui estão, da Prata, de Barra Bonita, de Areópolis, de São Manuel. É todo esse contexto que ele está dizendo. Somos de tantos lugares e a gente mesmo distantes, a gente conseguiu ouvir na nossa própria língua. Como isso aconteceu? E aí então o texto continua finalizando, quando ele diz assim, outros porém, todos atônitos, melhor, versículo anterior, e perplexos, interpelavam uns aos outros, perguntando, o que quer dizer toda essa situação? Outros porém, zombando, diziam, eles estão embriagados, não sabem o que estão fazendo. E aí então se levanta Pedro, todo o mesmo texto discorrendo, então se levanta Pedro, como os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nesses termos, varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai às minhas palavras. Ele pega o microfone, ele vai num lugar mais alto, talvez como esse assim, ele chega ali e fala, gente, por favor, está tudo embaralhado, deixa eu falar, e ele pega o microfone da época, chama a responsabilidade e fala, agora vocês vão me ouvir. E aí então começa o discurso, o primeiro sermão da era cristã de uma igreja, é o discurso de Pedro, é o sermão de Pedro, onde ele, a partir do versículo 14, até o final, o 36, ele vai discorrendo, ele vai falando de Jesus, falando da morte, falando do que aconteceu, depois você lê em casa, esse sermão é um sermão mesmo, uma atmosfera maravilhosa começou a tomar conta do povo naquele lugar, e aí eu corro lá para o versículo 36, esteja absolutamente certo, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Estava criticando os judeus que ali acabaram de crucificar Jesus, há mais ou menos 40, 60 dias. E aí no final aqui, ouvindo eles estas coisas, a multidão, o povo que estava reunido, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, o que faremos nós então, irmãos? E aí vem a grande palavra de Pedro, dizendo assim, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. O processo é assim, arrependa-te, depois de se arrepender faz o quê? Seja batizado, depois de ser batizado, pela remissão dos pecados, você recebe o Espírito Santo. Esse é o processo. Mas aí o texto continua ainda, Pedro dizendo, com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. E aí finaliza o texto 41, dizendo assim, então os que lhe aceitaram a palavra, ou seja, aqueles que entenderam e que aceitaram o desafio de se encontrar com Jesus, segundo o próprio texto, foram batizados naquele momento, havendo um acréscimo naqueles dias de quase 3.000 pessoas. E aí quando você vai para o versículo 42, você acha que ele vem do mesmo jeito, ele não vem do mesmo jeito, porque aqui acaba aquele grande dia, no versículo 41 acabou o grande dia, do 41 para o 42 nós temos um distanciamento grande, porque no 41 nós temos o que aconteceu naqueles dias, o que aconteceu melhor, naquele dia onde o Espírito desceu, onde o primeiro sermão de Pedro, onde toda aquela situação aconteceu, e a igreja começou a tomar forma, e algumas coisas começaram a aparecer, e aí então entra o versículo 42, que era o que? O relato de como eles viviam, não só naquele dia, mas em dias posteriores. Então a distância entre o 41 e o 42 não é apenas um espaço, até o 41 era um relato comum do que aconteceu, estão entendendo? O 42, eles param, no 42 é bem claro o texto, como viviam os convertidos,
Ou seja, depois de tudo aquilo que eles viveram, vários outros dias passaram e tal, aí eles conseguiram, Lucas conseguiu pegar alguns detalhes, algumas coisas importantes, e fez um relato dizendo, sabe como que esse povo que acabou de se converter, passado algum tempo, sabe como que eles viviam? Assim, e aí começa o texto, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E aí o texto continua que em cada alma havia temor. Aqui só para você entender algumas coisas sobre a atmosfera dessa igreja, no capítulo 2, 42 em diante, é que a partir da estrutura cultica desse povo, que aconteceu no início, no capítulo 2, capítulo 1 final e 2, e toda essa alegria que a gente tem narrada, o relato é o seguinte: culticamente, eles viviam perseverando na doutrina dos apóstolos, ou seja, o que pregava no culto era a Bíblia. O que acontecia no culto era comunhão, era o que a gente vive. O que acontecia no culto era partir do pão, a ceia, que a gente já falou, a ceia, e o segundo lá é o ágape, que quem não estava aqui, o que é o partir do pão, você aprende lá no YouTube, no nosso canal. Se inscreva lá, assina lá, e aí você vai poder aprender um pouco mais. E eles também oravam no templo. Então a estrutura cultica que está aqui no capítulo 2, versículo 42, é extremamente o que eles viviam e perseveravam. Aí no versículo 43 nós temos a estrutura pessoal do povo de Deus, que era o quê? Confere comigo. Em cada alma havia temor, ou seja, as pessoas individualmente naquele tempo entendiam e tinham temor diante de quem Deus era e do que estava acontecendo naquele momento. Não eram pessoas assim desligadas, ou pessoas que não estavam alienadas, ou não estavam nem aí, por que você está aqui? Eu vim com meu pai. Não, em cada alma, cada pessoa que vivia aquela atmosfera, aquele poderio, todo aquele momento, eles viviam com uma alma temente a Deus. E aí diz o texto que muitos prodígios e sinais eram feitos. Virando a página a partir da questão pessoal, que tinha temor, tinha piedade, tinha consagração daqueles homens e mulheres. Um outro elemento que a gente percebe no versículo 44 é a questão social. Olha como a igreja do quesito social vivia. Diz o texto que todos os que creram estavam sempre juntos e tinham tudo em comum. Ou seja, o que eu tinha eu compartilhava, é o partir do pão. O que eu tinha eu celebrava com você, se você não tinha eu te dava, se você tinha e eu estava sem, a gente compartilhava e a gente ficava feliz juntos. E ele continua dizendo isso não só no 44, mas também no 45, quando ele diz, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto com todos, à medida que alguém tinha necessidade, ou seja, ninguém passava necessidade no meio deles. Não é porque eles falavam, mas é porque estavam juntos. Porque uma vez uma pessoa disse para mim, pastor, aqui, como que eles faziam e sabiam que alguém tinha necessidade? Eles falavam assim, hora dos necessitados, se levantam. Não, imagina fazer isso aí, ia se levantar? Eu não ia. Hora dos necessitados, que é alguma coisa, vou ficar com vergonha, eu não levantaria. Mas a necessidade aparecia por causa da intimidade que eles tinham uns com os outros, porque eles se relacionavam, porque a gente estava junto e sabia que de repente a hora que a gente saía, eu não vou comer um lanche hoje. Por que você não vai comer um lanche? Não, estou de boa. Esse estou de boa diz várias coisas. Eu estou de boa diz eu não tenho dinheiro, estou de boa diz também minha mãe não me deu nada, estou de boa diz assim, eu preciso economizar porque eu vou casar. Estou de boa, diz várias outras coisas, mas ele só diz eu estou de boa. Mas quando você tem intimidade, você sabe o que quer dizer estou de boa. Como algumas vezes eu já saí com os amigos e jovens e falei para a galera, e ninguém leu a minha linguagem, e eu falei, não, estou tranquilo, ninguém se ofereceu, ninguém fez nada, fiquei com fome e fui embora. Ninguém leu, ninguém sacou, Luiz, ninguém pegou, tá bom. Não tinha intimidade. Agora você sabe, quando alguém chega e fala alguma coisa, você olha e fala, vem cá, maninho, vai, fica em paz, relaxa, hoje eu faço a sua. Não se preocupa, dizendo assim, aleluia, alguém ouviu a minha voz. Não é o coração que está falando, é o estômago que está falando isso, né? Alguém ouviu a minha voz, uau, né, João? Alguém ouviu, aí ele vai lá e ajuda. E aqui nesse contexto, a expressão é exatamente essa. Na questão social, eles se ajudavam material, física, espiritualmente, e eles repartiam, ou seja, a estrutura daquela igreja era uma igreja generosa que começava a repartir tudo que tinham com os outros. E no quesito religioso, 46,
eles eram compromissados e dedicados. Porque o texto diz: diariamente perseveravam unânimes, estou no 46, no templo. Ou seja, eles perseveravam unânimes no templo. A palavra perseverar volta de novo aí, nesse contexto. Unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Ou seja, a postura cultica deles era uma postura de preservar, de perseverar, de gostar de estar junto com os irmãos, de gostar. E aí no final, que é o que nós vamos entrar de forma prática hoje, o último versículo 47, nós vamos falar dele hoje, e semana que vem desse mesmo versículo 47. E então, louvando a Deus, eles caíam na graça de todo o povo. Ou talvez na sua versão, contavam com a simpatia de todo o povo. E finaliza o versículo 47, enquanto isso que, irmão? Enquanto todo esse relato acontecia, enquanto desde o primeiro versículo 42 até o final acontecia, acrescentava-lhes os senhores que iam sendo salvos. Então não é em qualquer jeito, há uma condicional. Enquanto isso fazia, isso acontecia. Deu para entender a condicional que eu falei no começo do culto? Enquanto você viver no quarto secreto, algumas coisas você vai viver. Enquanto você não viver no quarto secreto, não adianta que algumas coisas você não vai viver. É o que a palavra de Deus lá no profeta Ezequiel vai falar para a gente também, que enquanto você está só andando por aqui, nas águas e até o pé, até o calcanhar, e quanto mais você vai entrando, mais você vai se molhando e mais você vai vivendo aquilo que Deus quer. Mas se você ficar na borda, só no pezinho, é só aquilo ali que você vai viver. Por isso que o texto no final, no capítulo 2, versículo 47, um outro elemento que é aqui que nós vamos conversar, que é a questão da igreja. Depois de viver todo esse procedimento, a cidade gostava da igreja, do povo de Deus. Naquele tempo o nome talvez ainda não era igreja, o nome nessa época ainda era chamada pelos romanos como uma seita chamada os do caminho. O nome da igreja naquela época, ainda nesse conjunto, nesse contexto que nós estamos lendo, era uma galera chamada de os do caminho. Tanto que Paulo, em Atos um pouquinho mais para frente, capítulos 6 e 7, vai dizer que Paulo pegava algumas cartas, das quais ele queria pegar e matar esses da seita do caminho. E ele relata isso com tranquilidade, e ele assim o fez. Um desses elementos foi Estevão, que ele viu, ele compartilhou, inclusive segundo o texto, ele até segurou as vestes, para que Estevão fosse apedrejado e morresse ali. E aí então a ideia desses do caminho, vamos chamar aqui, esse grupo, essa igreja, essa comunidade, pelo olhar das pessoas que estavam lá fora, era gente boa. É isso que está dizendo, quando o texto diz, havia uma simpatia, ou na palavra original, caiu na graça, ou caris, ou era gracioso, a despeito de como eles eram diante daqueles que enxergavam, na expectativa de provocar nas pessoas lá fora, uma certa alegria, falando, nossa, aquele povo, nossa, que gente boa que é aquele povo. Eu fico olhando aqui de fora, e eu percebo que aquele povo, quando eles se mexem, quando eles conversam, quando eles ficam ali, nossa, deve ser gostoso estar no meio deles. Gente, eles tinham uma comunhão, eles tinham um jeito, parece que ninguém tem dificuldade, parece que está todo mundo feliz. Nossa, é diferente aquele povo. Era esse tipo de relacionamento que eles viviam, relatado até o versículo 46, que o resultado desse tipo de vida, lá fora mostrava que eles eram benquistos diante da sociedade. E aí um grande problema, para ser mais específico, o primeiro problema é que a igreja hoje já não é tão bem vista para fora. Quando você fala de igreja para quem é de fora, algumas perguntas são feitas de critérios peneiráveis, né, para falar, será que eu vou, será que eu não vou, como é que não é. Então a igreja, ela perdeu um pouco o seu papel para fora, onde a gente não conta mais com a simpatia do povo lá de fora, infelizmente. Você sabe o que eu estou falando. Por causa de algumas, talvez, televisionadas, porque é onde a mídia chega, onde as pessoas ouvem, por causa de algumas formas de ser igreja, todas as igrejas pagam o mesmo pato. Por causa de uma igreja ou outra que você teve experiência em algum lugar, todas as igrejas também fazem assim. Isso é normal, nós fazemos isso, eu faço isso.
Mas o grande problema de nós não sermos bem vistos lá fora, na minha opinião, é o segundo, que para mim é o primeiro, que é o quê? A igreja perdeu a essência do que, porque ela existe. A igreja, em vez de viver para fora, ela viveu para dentro. Em vez de ela olhar a sua mentalidade, olhar para fora, viver as pessoas que não estão dentro da gente, com a gente aqui dentro do templo, a gente olhar para fora e falar, como que a gente pode chegar nelas? A gente se perdeu e fizemos uma casinha, como Pedro sugeria a Jesus, fizemos uma barraca, ficamos no monte, e ali nós ficamos adorando a Jesus, só nós, e o pessoal fora, deixa eles, se eles for para o inferno, para o céu, não sei, nós está aqui com Deus. A gente se perdeu. E aí volto a refletir sobre o que a igreja é, como nós falamos no nascimento da igreja, que a igreja, o próprio nome eclésia, tem a proposta de ser para fora, mas também tem a proposta de ser um contexto de assembleia. Então, se ela tem esses dois princípios de ser contexto de assembleia, então você não é igreja. Como a gente ouve, eu sou a igreja, né, pastor? Não, você não é nada, você é um tijolinho, você e mais um é a igreja. Porque se o contexto é assembleia, assembleia não se faz de um, concorda? Dá para fazer assembleia de uma pessoa? Não dá quórum. Por isso que ser igreja, quando eles dizem para você, você é igreja, não, eu e minha esposa somos uma igreja lá em casa, mas eu sozinho só sou um membro de uma igreja. Mas nós, quanto indivíduos da igreja, ou indivíduos que fazem parte de uma comunidade, segundo o próprio texto que nós lemos, Mateus 16, 18, há uma intencionalidade de ser igreja. E qual que é a intencionalidade de ser igreja? Quando Jesus falou com Pedro, sobre esta pedra, já falamos tudo sobre isso, fundarei, farei, edificarei a minha igreja. E aí ele termina dizendo, qual que é o propósito da igreja? E as portas do inferno não prevalecerão. A gente aprendeu naquele dia que a igreja é uma estrutura em movimento, então ela tem que ser para ir onde? Inclusive até ao inferno, para chegar no inferno, arrombar a porta e tirar as pessoas que estão lá, sendo escravizadas, maltratadas, sofrendo, e trazê-las para a luz. Esse é o objetivo da igreja, para fora. Tanto é o objetivo da igreja que Jesus corrobora com essa expressão, em Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14, quando ele fala que nós somos o quê? Sal da terra. E ele também nos dá uma outra proposta, dizendo que eu e você somos o quê? Além de sal, luz do mundo. E ele diz, quando fala sal, que sal, se ela não for colocada ou perder o seu sabor, tem a ver com a essência do que o sal é, quem você é na sua intimidade. Um dia a gente fala sobre isso, não é a hora. Mas quando ele fala de luz, no versículo 14, Mateus, ele está dizendo que a luz, ela é para ser colocada no lugar alto, não é no esconder, atrás da caixa, embaixo de alguma poltrona, não, a luz é para colocar no lugar alto, para que todos vejam que vocês estão ali. E parece que a gente também perdeu essa ideia de ser igreja como sal da terra. Para onde? Para fora. Não é para a gente, é para fora. E talvez porque a gente perdeu de aprender o que é ser uma igreja para fora, a gente aprendeu só a ser uma igreja para dentro. E aí ser uma igreja para dentro, a gente se fechou, e as pessoas lá de fora, que olham para a igreja, é um povinho metido, é um povinho hipócrita, porque canta, faz um monte de coisa, mas a hora que sai da igreja, eu sei o que vocês fizeram na semana passada, como diz o filme. Sai da igreja, vai como patrão, encara as pessoas e briga com as pessoas, fala bravo, ou ignorante, ou algo assim, ou é injusto, ou não é leal, ou faz as coisas com falcatrua, e é da igreja. Viu como a gente foi visto lá por fora? Por quê? Porque na mentalidade que construíram com a gente, a ideia, sem olhar para a Bíblia, era o quê? Que a gente precisava ser uma igreja aqui fechadinho, igualzinho, fechadinho, tudo nós aqui. E lá fora? Não, lá fora deixa, irmão, lá está todo mundo, vai para o inferno. Nós está no céu. E nem se misture com eles, porque eles vão te impedir de ir para o céu. Lembra da musiquinha? Não impeça eu ir, se você não vai. Mas não tem nada a ver com isso, essa musiquinha inclusive também. É outro contexto. E o problema da gente não olhar para fora, ou não olhar para os nossos propósitos das quais fomos criados, as pessoas lá fora não gostam da gente. Deixa eu só te dizer uma outra coisa. Quando eu perguntei para algumas pessoas, por causa dessa mensagem, como nós somos vistos lá fora? E eu perguntei de forma geral, e perguntei também de forma local. Como eu não sou de São Manuel, sou londrinense, estou aqui há 3 anos, eu e minha esposa, estamos morando aqui, morava em Botucatu, morei 11 anos lá, mas depois fui para
para outras igrejas, Maringá e Sorocaba, e vim para cá. Então eu tenho um pouco de facilidade de conversar com algumas pessoas sem ter risco de saber quem são ou o que é. E eu perguntei para algumas pessoas: o que é aquela igreja? O que vocês acham que é aquela igreja? Qual? Aquela que caiu? Não é essa que fala para a gente? Qual é aquela que caiu? É, aquela que caiu lá, construir do lado. E aí, pastor, já acabou aquele processo? Já acabou. Ah, aquela igreja, o que você me diz daquela igreja? E algumas pessoas me respondiam assim: não sei, não conheço muita gente dela. Como eu conversei até com o Cris, que está aqui com a gente, ele falou: eu conheço bastante gente daquela época. Conheço outras pessoas porque trabalham na cidade, e outros que mais do que eu têm mais tempo aqui em São Manuel, ou na região toda, conhecem e convivem com essas pessoas. Naor, você está quantos anos já na nossa comunidade, Naor? Desde o primeiro ano, 1901. O primeiro ano do senhor, não nosso. Bom, olha, eu já estava confundindo. Estava falando Highlander ali, então. O Highlander entre nós, você viu? Seu avô está 1900. Rapaz, seu avô descobriu o Brasil. Ele estava na mesma ali. A nossa igreja está em São Manuel desde 1901. Faz muito tempo. A igreja presbiteriana independente nasceu em 1903. Nós somos mais velhos do que nós mesmos. Será que você entende? Outra hora você entende todo isso. Por quê? Por que isso, pastor? E o Naor está aqui. Quantos anos já, Naor, dá então? 60 anos? Está com quantos? 60, Naor? 55? Quanto você está? Por aí, né? 77. É com máscara que a gente não dá para ouvir nada, irmão. Não tem ideia, não dá para ouvir nada. 77. Então faz 77 anos que o Naorzinho está na nossa igreja. É isso, Naorzinho? Benção, tem foto na Naor ali pequenininho, junto com os irmãos, aquela coisa toda. Você lembra disso, Lena? Você também está bastante tempo assim, Lena, não? Não, né? Você está um pouquinho menos, né? Melhor, né, Lena? Melhor, né? Deixa seu pai com essa, né? Deixa ele ser o cara que está mais tempo. Mas quando eu pergunto para algumas pessoas, as histórias que vêm deles é essa. Eu conheço Naor, eu conheço Daniel, família Daniel Vieira, família Guimarães, eu conheço família isso, família aquilo, e vou me estruturando nessas perguntas, e as pessoas vão dizendo, e eu vou perguntando: mas aí, tudo bem, o que você acha deles? Sem se falar que eu sou o pastor deles, né? Eu já, né? Ligeiro, né? O que você acha deles? Sabe o que disseram de nós? Eu acho que eles, não sei. Eu falei: como assim? Eu falei: eu acho que eles não sei. O que eu li, quando essa expressão deles, eu acho que eles não sei, eu li assim: eles são para nós tanto faz, tanto fez. E aí eu fui provocar um pouco mais o diálogo com essa pessoa, porque eu gosto de conversar sobre religião, política e futebol. Converso de boa com qualquer ser humano, não com idiota, porque idiota não se conversa sobre essas coisas. Sobre essas coisas você discute. Como a gente não precisa discutir, então eu não converso. Mas com muita gente eu converso sobre essas coisas, e até dá risada, né, João? Nós fala dos times ruins que nós está torcendo, né, João? Eita, coisa boa. E aí eu perguntei mais profundo, falei: meu querido, mas o que é isso? Não sei. Falei: não são, parece que estão meio alienados assim, meio fora, eles vão lá, adoram, a gente não vê, de repente caiu e eu não sei para onde eles foram, se foram abduzidos, se morreu alguém, ninguém sabia nada. Aí eu: verdade? Verdade. Então era um senhor lá para baixo lá. Legal, tá bom. Mas por quê? Eu falei: porque sou pastor da igreja. Vocês imaginam a cara que ele fez para mim depois que soube que eu sou pastor, fazendo a pergunta, né? Ele falou: não, mas são gente boa. Falei: não, fica tranquilo, eu não era pastor na época, então era tudo ruim mesmo. Brinquei assim com ele. Mas o que eu fiz com essa pesquisa é um pouco do que algumas pessoas fizeram para fora, e eu fiz local, perguntando como a gente é lá fora, e as pessoas precisam responder, e é uma das coisas que a gente tem que se incomodar, sim. Como que a nossa igreja é vista lá fora? Porque se o texto está dizendo que esse tipo de comportamento gerava nessa comunidade uma alegria para quem estava de fora, mesmo não estando com a gente, mas falava: nossa, que povo legal, a gente tem que provocar a mesma coisa. E por que a gente não está provocando isso nas pessoas? Daí então veio a pesquisa que eu tomei conta, que eles diziam que a igreja é chata, antipática, hipócrita e alienada. Cheio de gente assim, as pessoas de fora. Algumas outras pessoas até falavam: e o que você acha de pastor? Antes de eu falar que eu sou pastor. Tudo quer ficar rico, só quer dinheiro das pessoas. Eu falei: rapaz, estou feio na roça aí. Você viu, Daniel?
Só quer dinheiro. Tanto que uma vez eu perguntei para uma pessoa, quer ir lá nessa igreja e tal, mas lá faz aquelas coisas de leilão, de oferta. Eu falei, vai o quê? Nem sabia desse termo. Leilão, vai falando assim, se você que tem R$100, dá R$100, você que tem 200, dá 200. Não sabia como é que funcionavam essas coisas, ele chamou de leilão. Eu falei, nunca vi na nossa igreja não. E lá não tem não, fique em paz. E uma outra pessoa disse para mim, pastor, quando eu for lá, você vai mandar eu ficar em pé e lá na frente falar alguma coisa? Dar uma palavra? Eu falei, não, irmão, você não, fica tranquilo. Então, quando as pessoas olham para a gente quanto igreja e pastor quanto indivíduo, a gente está depreciado diante das pessoas. Não sei se é por causa das mídias, ou talvez não sei se é por causa da gente mesmo. E aí, quando eu chego no final, estrutura institucional, igreja, liderança, pastor, os seus líderes, a gente chega nos membros, e aí a pergunta fica um pouco mais abrangente. Como é que são as pessoas? Como alguém perguntou, esse senhorzinho, quando eu falei para ele, aí eu citei o nome de alguns de vocês que ele conhecia. Aqui lá, você conhece? Conheço, gente boa. E aí, o que você me diz dele? Olha, o pastor faz pergunta, faz entrevista nas cidades a respeito de você. Pastor é censo. Pastor se comporta como censo. Vai lá em Botucatuba, lá no trabalho da Laurinha. E aí, irmãzinho, como é que você está? E a Laurinha, gente boa aqui? Depois que ela responde tudo, fala, quem você é? Sou o pastor dela. Nossa, acho que eu abri a boca demais. Não é, Laurinha? Eu vou lá em Botucatu, de vez em quando doar sangue, vou lá no seu departamento. E quando a gente fala dos membros, como é que fica? Se eu perguntar para os seus funcionários, para o seu patrão, para os teus vizinhos, para os teus amigos, quem é você? O que eles responderiam para mim? Como uma vez aconteceu comigo também, eu cheguei e falei, eu queria perguntar sobre aquela pessoa, quem o senhor é? Eu sou o pastor dela. Então é o senhor mesmo que eu quero falar. Fez aquela lista de reclamação, Lu. É assim. Falei, nossa, eu não vim preparado para isso. Mas tive que levar, por quê? Porque era um indivíduo que extremamente estava desconectado com o que é ser igreja. Então, o que a gente pregava aqui lá fora não vivia nada, o que a gente falava aqui lá fora era o contrário, o que a gente desenvolvia aqui lá fora era averso. Então, o que ele vivia lá na igreja, no caso, no trabalho dele, estava desconfigurando e trazendo desrespeito e desprestígio para a gente. Por isso que aqui a pergunta para a gente é essa: quem é você nesse tempo todo? Se eu pudesse perguntar para você sobre instituição, sobre igreja, como você tem vivido, ou perguntar para alguém, como você é? Alguém que não é da igreja, lá de fora, para minha vizinha aqui do lado, o que vão responder da gente? Será que eles vão encontrar em nós conceitos, atributos, comportamentos iguais a esses desse relato do 42 a 47? Ou eles vão olhar para esse texto aqui e falar, isso aqui é para ser vocês? Vocês não estão lendo então, né? Tem certeza que é isso aqui? Qual igreja que é isso aqui? Onde vive isso? Isso aqui não pode ser aqui, porque eu não vejo nada disso. Por isso, para a gente tirar coisas práticas, eu quero te levar a um outro texto, livro de Lucas, capítulo 10, se você puder, para a gente tirar algumas coisas práticas para o nosso dia a dia. Lucas capítulo 10, quero te mostrar um texto, e aqui nós vamos tirar algumas práticas para a gente levar para casa, ouvir, refletir e agir. Não precisa ler o texto, lê em casa, mas capítulo de número 10, do livro de Lucas, nós temos um contexto muito interessante a partir do versículo 25. Você conhece muito bem esse texto. E eu quero tirar desse texto 3 atitudes básicas e bem práticas mesmo, simples assim, só para você guardar modelos de comportamento que você pode ser lá fora. Modelos de comportamento que muitos de nós estamos vivendo lá fora. E modelos de comportamento que lá fora esperam de nós e que nós talvez ainda não estamos vivendo, mas hoje vamos aprender para quando sairmos daqui, nos comportarmos assim lá fora. Lucas capítulo 10, é a parábola do bom samaritano. Você já conhece esse texto? É onde um homem teve problemas, foi assaltado, maltratado, bateram nele e alguém apareceu e o ajudou. E esse alguém era samaritano e fez o que tinha que fazer. E nós falamos sobre o bom samaritano, temos instituições bom samaritano, temos várias estruturas, então a gente conhece facilmente esse contexto do bom samaritano. Mas eu quero te levar um pouco mais profundo nesse texto e tirar algumas observações. Coloca para a gente, o tema de hoje para a gente pensar
é simpatia. Como nós vamos ser simpáticos? Eu acabei esquecendo, obrigado, só para deixar a foto ali para a gente guardar do menino. Olha que simpatia de menino, ô trem bom, ô menino simpático, dá até vontade de rir quando olha para ele. Deve ter lido ali quando Jesus chorou. Chorou nada, bobo, só estava zoando. Mas vamos lá, capítulo de número 10, versículo de número 25, está comigo aí? Achou na sua Bíblia? Ou no seu smartphone, seu tablet, como você usa a Bíblia. E eis que um certo homem, intérprete da lei, ou seja, olha o contexto, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e lhe disse: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Antes aqui, um homem da lei, um cara que entendia, um mestre da lei, um intérprete da lei, aquele cara que conhecia. Quando a gente fala de lei, nós estamos falando do Pentateuco, conhece bem o trem ali, sabe das leis, sabe de tudo, e quis pôr Jesus à prova. Então toda vez, cuidado, quando você quer pôr algum religioso à prova, você é mais religioso do que aquele que você está querendo pôr, segundo o texto, querendo pôr à prova Jesus, quer fazer uma pergunta, ver se ele sabe, é isso que ele estava fazendo. Ô intérprete da lei, cuidado, mas vamos continuar. O texto continua dizendo assim: então Jesus lhe perguntou, quando ele falou para Jesus: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ou, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? E como você interpreta a lei? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus, que está lá em Crônicas, amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, com toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Deuteronômio, não Crônicas, perdão. E então Jesus lhe respondeu corretamente: faça isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar ainda, porque o cara que quer pôr os outros à prova nunca está satisfeito com nada, perguntou: mas então, tudo bem, a pergunta não é o que eu tenho que fazer, é identificar quem que é meu próximo. E aí ele faz essa pergunta no 29, e Jesus prosseguindo disse assim: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair nas mãos dos salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubaram, lhe causaram muitos ferimentos, retiraram-se e deixando semi-morto. Deu para entender o contexto até aí? Vamos parar para a gente voltar e entender o que tem a ver com a gente? Tem a ver com a gente que o diálogo conhecido que nós acabamos de ler, ele fala de duas cidades, Jerusalém e Jericó, certo? Jericó e Jerusalém distanciada por mais ou menos 27 a 28 quilômetros, onde as pessoas faziam esse trajeto, e esse caminho que é chamado de caminho de sangue, segundo alguns especialistas, essa estrada era uma estrada perigosa, não era uma estrada comum que as pessoas faziam um trânsito entre Jerusalém e Jericó, era uma cidade complicada, era uma estrada complicada, e é descida porque estava 1000 metros abaixo do nível do mar, mas no mapa ali é para cá, mas é descida por nível do mar. Mas o conceito de descer não é só para o nível do mar, tem um conceito espiritual, e o conceito espiritual são, o primeiro, Jerusalém era a cidade protegida, que naquele contexto, era onde existiam não somente as muralhas, mas ali no contexto de Jesus ensinando, é a ideia de que há uma proteção, e você quer sair dessa proteção, para ir para um lugar amaldiçoado. Ô pastor, como assim? Jericó, segundo Josué capítulo 6, quando eles entraram na cidade de Jericó, ele ali amaldiçoou. Então para os judeus, para o povo de Deus daquela época, Jericó era uma cidade não tão boa, não tão quista. Então aquele homem que era judeu, estava saindo daquela cidade, e descendo de Jerusalém, descendo, passando pela estrada sangrenta, e indo para Jericó. Deu para entender o contexto? Sim? Nesse trajeto, sabendo que era, sabendo que tem, sabendo que há problema, sabendo que pode ser furto, roubo, qualquer outra coisa, inclusive morte, ele assim se arriscou, e foi, e não deu outra. Chegando lá, ele foi transpassado pelos bandidos, pelos ladrões, por aqueles que estavam ali, tiraram tudo dele, deram sofrimento a ele, feriram ele, roubaram ele, ficou quase que morto ali. Esse é o contexto. E esse contexto, a partir dessa ideia, ensina algumas coisas para a gente, antes da gente voltar para o texto e continuar. A primeira coisa que você precisa aprender nesse texto,
é que esses homens, ele não tem identidade, ele não tem cor, ele não tem rosto, ele não tem status, ele não tem nada, ele é simplesmente um personagem colocado ali para exemplificar todo o mundo, ou todas as pessoas. Ah, pastor, mas você não conhece o meu patrão, ele é chato. Falei, mas está aqui também. Ah, mas minha sogra boa é da minha esposa. Gente, pensa numa sogra gente boa. Sogra da minha esposa, essa é gente boa. Algumas outras não sei, né, mas é gente boa, né? Sogra do Silas também é gente boa, né? Sogra da Letícia, né? Tem que falar, né? Isso não é. Ontem ele tinha aquela conversa lá, imagina você falar que é ruim? Imagina? Ah, meu Deus. Ó, vai me chamar, vou buscar na laje e me levar a montanha abaixo, né? Gente, tem umas coisas aqui que nós estávamos comendo pastel ontem e eu ouvi umas conversas, eu falei que eu vou estar com o microfone domingo, eu vou falar tudo. Mas isso eu não vou falar não, fique em paz. Mas esse contexto desse homem, dele não ter essas estruturas, é para mostrar indiscriminadamente que ele não tem nome, ele não tem cor, ele não tem status, não tem identidade, não tem nada, e é esse homem da qual Jesus traz para aquele intérprete da lei para dizer, é esse indivíduo que tem todas essas características que você deve cuidar. Porque para o intérprete da lei, se ele falasse, ó, descer um homem branco, ele ia falar, então o meu próximo é branco. Aí Jesus ia falar, nossa, não dá para ser branco, deixa eu voltar porque esse cara tem que ficar desenhando. Ó, descendo um homem, macho, então no meu próximo não é mulher, só homem. Vamos voltar de novo. Então, Jesus, para não ter esse problema que talvez politicamente correto a gente tem, Jesus generaliza, fala, gente, é todo aquele que sair de uma segurança, estiver passando por um lugar difícil, ou estiver padecendo necessidade, você tem que ajudar, esse é seu próximo. E a questão do texto não é saber quem é o próximo, é saber o que eu faço diante de quem está perto de mim, e não saber quem é próximo, porque ele sabia quem que era próximo. Mas o problema do povo judeu daquela época, e para nós, é que a gente identifica com o próximo aqueles que estão bem próximo da gente. Próximo é meu filho, próximo é meu pai, próximo é minha mãe, próximo é meu empregado, meu patrão, próximo é meu irmão da igreja, e os outros, não, esses são gente boa. Por isso a primeira coisa para aprender nesse contexto, é que quando Jesus está dizendo para nós, saindo de Jerusalém, vai para Jericó, é sair do lugar onde você está, entenda essa tipologia, da igreja, e você vai ter que ir lá para Jericó, que é o teu mundo, você vai ter que passar por momentos difíceis, que é o lugar onde você vai caminhar, vai acabar o culto daqui a pouquinho, você vai para casa, ou você vai para o trabalho, ou amanhã, segunda-feira, você vai trabalhar, você vai estudar, você vai enfrentar que para alguns é uma estrada sangrenta, até chegar domingo de novo, e você encontrar com a gente e falar, ufa, semana foi fácil não, é essa estrada. Ou seja, a tipologia que o texto está dizendo, é que a gente tem que sair de Jerusalém, e encontrar essas pessoas que no caminho se perderam, no caminho de Jericó se perderam. Mas aí que entra os 3 conceitos para você guardar que tipo de comportamento você tem com os do caminho. Que tipo de ação nós temos ou aprendemos nesse texto. E a primeira, continuando no texto, olha ali o que diz o texto. Casualmente, versículo 31, casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou a largo. Está isso na sua Bíblia? 2 palavras que me chamam a atenção primeiro é casualmente, ou seja, ele não costumava passar por ali, certo? Passava de vez em quando, estava ali, beleza, passei. Só que só para você entender, um sacerdote, ele não era um homem que passava num lugar, ou andava, ou transitava, sabendo do perigo da cidade, sozinho, ele andava com um monte de gente. Ele tinha talvez ali uma montaria, ele tinha algumas pessoas ao lado dele, alguns sumos sacerdotes, outras pessoas, ou servos, intérpretes, enfim, ele andava meio que num bando. Só que mesmo andando nessa configuração, ele olhou para aquele homem que sofreu, que estava quase morto, deitado, ele olhou e prosseguiu. Primeiro comportamento que eu e você podemos ter diante da nossa sociedade lá fora, para que eles tenham empatia ou simpatia com a gente ou não, é um comportamento igual desse sacerdote. Sacerdote, para você ter uma ideia, ele não poderia tocar nas pessoas se elas estivessem mortas. E ele olhando lá, semi-morto, ninguém sabe se está, se não está, se vai relar aqui para saber. Então, para relar, não relo. Então o sacerdote olhou e falou, não posso, estou protegido pelas leis espirituais. Entendeu? E passou a largo. Esse indivíduo, na minha concepção, é o antipático. É a forma que você pode ser lá fora. Um crente, um cristão antipático. Que ao ver as pessoas sofrendo,
está colhendo porque merece. É o religioso, talvez até o pastor. Quando olha para as situações, é o intocável. Não, eu não posso tocar em vocês, não. Vai lá na minha igreja. Ou alguma coisa do tipo, ou talvez ela até ore e fale assim: vou orar por você. Aleluia, e sai. É o antipático. Por mais que ele tenha uma estrutura religiosa, ele continua sendo o camarada que não faz o que tem que ser feito, que é chegar, cuidar e amar aquele que está sofrendo. Ele não faz, é o antipático, é o que tem repulsa a uma afinidade, a um cuidado e um carinho. Pergunto para você, quantas vezes eu e você nós somos como sacerdote diante das pessoas lá fora, antipáticos? Alguém com problema chega para você: estou mal, vou passar o contato do meu pastor para você. Se ele falou para você, não é para mim, irmão. Se ele falou para você, e aí, o que está acontecendo? Não passa largo. Pergunte, converse, veja, olhe e saiba que ele está sofrendo e vamos fazer junto esse negócio. Mas tem um segundo personagem que passa. Olha o que diz o texto. Vamos continuar. Semelhantemente, ou seja, casualmente também passava por ali um levita, que descia por aquele lugar e vendo também passou de largo, ou seja, mais um espiritual. O primeiro é espiritual de alto escalão, era o cara, que não podia nem se misturar, nem tocar neles. O segundo já não, o levita não tinha tanto problema assim, mas o problema do levita nesse contexto é que o levita ele tinha muitos compromissos, inclusive espirituais, como tocar na igreja, e abrir a igreja, fazer as coisas da igreja, e alguma coisa na igreja, no templo, então ele não podia perder tempo com o indivíduo. Então, a desculpa dele era: e se eu pudesse eu faria, e eu posso, mas agora não dá, eu tenho outras coisas para fazer. Já viveu assim lá para fora? Quando alguém pediu a tua ajuda, você falou: não posso. Quando alguém chegou para você e você até colocou a igreja no meio e disse: então, lá na igreja a gente até ajuda, mas tem que ir lá na igreja. O cara não consegue nem levantar. É o comportamento do levita, no caso aqui o indivíduo, que sabe o que tem que fazer, pode fazer, mas passa largo. É um apático, é aquele que é insensível com a situação do outro. Talvez seja esse o comportamento que a gente está vivendo muitas vezes nesse tempo presente: antipático e apático. E aí vem um comportamento que não está nem no líder religioso, nem em quem frequenta a igreja, está em alguém que é de fora, que a gente aprende. Esse é o maior problema que Jesus traz, porque nesse ele dá nome, um samaritano, ou seja, se ele falasse um judeu, tudo bem, o cara falava: opa, é um dos nossos. Mas ele dizia: é um samaritano, os caras que você não gosta, o cara que você tem aversão, que você não faria nada, se ele tivesse morto lá, um samaritano morto, você passaria e falava, exatamente, levantava, fazia barulho e tudo isso, obrigado. Você olhava para aquele morto, sabendo que ele é samaritano, e falava: bem feito, quem mandou, tomara que tenha ido para o inferno. Era assim que eles iam se comportar. Aí Jesus muda a casinha e diz que o cara que estava ferido não tinha identidade, provavelmente um judeu, porque vinha de Jerusalém, e aí quem para ajudar, segundo o texto, era um samaritano. Era aquele da qual ninguém achava que faria nada. E olha o que diz o texto, vamos para o texto, vamos para a Bíblia para a gente entender. E certo samaritano que seguia o seu caminho, ou seja, ele tinha tradicionalmente esse processo, ou esse percurso para transitar, que ele ia para Jericó, seu caminho. E dizendo o quê? Passou-lhe perto, ou seja, primeiro, olhou e não teve distanciamento, passou perto, era o caminho, estava ali. Vendo, o que aconteceu no coração desse homem? Compadeceu-se daquele homem que estava sofrendo. E o que ele fez? Vou orar por você? Vou chamar o pastor? Vou chamar os levitas para levitar você? Para tocar? Vou chamar o sacerdote? Não, ele simplesmente olhou e sem nada de religiosidade ou de alguma coisa tem que fazer, simplesmente ele agiu, e olha o que ele fez, compadeceu-se dele e chegando-se perto daquele homem, pesou-lhe os ferimentos, ajudou-lhe a partir dos ferimentos, aplicou-lhe um óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, da qual ele estava ali caminhando, transitando, levou para uma hospedaria e tratou dele. Onde era essa hospedaria? Na região próxima, ali provavelmente em Jericó, onde estava para chegar, e ali ele cuidou e tratou desse homem. E o pior é que ele não só tratou desse homem, no dia seguinte ficou ali na hospedaria junto com aquele homem. Ele tirou 2 denários, dinheiro, barbaridade, e chegou ao hospedeiro e disse, entregando-os: cuide deste homem,
e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando eu voltar. Ou seja, é caminho meu passar por aqui sempre. E vou ajudar. Para a gente encerrar, existe um terceiro tipo de comportamento que a gente precisa ter lá fora para a gente encontrar simpatia nas pessoas, é esse do samaritano. É olhar para as pessoas como elas são e amá-las do jeito que elas são, e orar e usar-se, pedir para que Deus nos use, para que elas sejam transformadas, para tornar-se quem Deus quer que elas se tornem, mas estar perto. E aqui alguns desafios para a gente guardar, porque esse samaritano não tinha cargo religioso, ele simplesmente fazia. Ele estava perto, ele se aproximava, ele se compadeceu, ele teve amor, ele teve simpatia, ao contrário da antipatia, ao contrário também do empático. Aqui então ele teve as posturas práticas de chegar perto, de tocar nas feridas, de dar mantimento, de tirar dinheiro do seu próprio bolso, e de, se necessário, nós vamos continuar esse cuidado mais para frente. Você é capaz de fazer isso com alguém? É esse tipo de comportamento que as pessoas precisam que a igreja tenha. Esse tipo de comportamento que as pessoas, ao olharem para nós, onde você estiver, no trabalho, em qualquer lugar, elas gostariam de enxergar em você. E mais, é esse tipo de comportamento que Jesus ensinou a gente a viver. Por isso que Jesus aqui traz o samaritano, deixa caracterizado claramente o que ele gostaria que fizesse, e confrontando o religioso do dia. Pergunto, você no seu lugar, na sua empresa, no seu trabalho, onde você está, como é que você olha para as pessoas que estão passando por dificuldades? Como um religioso dizendo, é pouco. Como um médium religioso, um servo, um membro de igreja, dizendo, até poderia, mas eu estou tão preocupado com outras coisas que eu não posso te ajudar agora? Ou você faz como Jesus mandou a gente fazer, ir lá, samaritano, falar, vem cá, deixa eu cuidar de você. A nossa igreja, a gente deseja fazer isso com a sua vida, para que você faça isso com os outros. Hoje é o privilégio de você estar aqui, ouvindo uma palavra, diferente de muitos que estão nos hospitais, como nós falamos no início, gostariam de estar aqui, ou estão em casa, acompanhando a gente pela internet, eles não podem, mas eles querem ser cuidados, querem ser amados, querem ouvir algo de Deus, mesmo que seja verdade, confronta a verdade deles, mas eles querem ser amados. E como que isso vai acontecer quando o culto acabar? Através da sua vida lá fora. No seu trabalho, as pessoas vão ver a igreja como algo simpático a partir da tua atitude, do teu testemunho. E a pergunta, talvez chave para a gente fechar aqui, ouvir, refletir e agir é, com o teu comportamento hoje, as pessoas ao teu redor viriam a essa comunidade ou se afastariam dessa comunidade? Com o seu jeito de ser, as pessoas ao teu redor seriam cuidadas por você ou você passaria largo por elas? Que tipo de comportamento estamos tendo? Vou chamar o pessoal do louvor para a gente tocar uma última canção e encerrar. Enquanto isso, ouvir, refletir e agir. Primeiro, como que a gente pode viver, pastor, com uma empatia dessa e ser simpático às pessoas e cair na graça do povo? Primeira verdade, seja genuinamente cristão. O que você quer aqui, você precisa ser lá fora. O que você é lá fora, você precisa ser aqui. Genuinidade. Segundo desafio, esteja com os teus olhares sempre para fora. É lá que as pessoas precisam da gente. Consciência de sal e luz. É lá que as pessoas precisam que eu e você nos comportemos diferenciados. Olhando sempre para fora. Terceira verdade. Permita que Jesus transforme a sua vida, inclusive o seu caráter, o seu temperamento. Ah, pastor, mas eu não gosto, eu fico quieto. Então peça, Jesus, eu não consigo conversar com as pessoas. O senhor quer que eu ajude? Então mude o meu jeito. Peça para Jesus te transformar, para você ser útil na mão dele lá fora. E por último, seja a igreja todo dia, o dia todo, como eles eram em Atos 2. Eles viviam como igreja, hoje viviam como igreja num templo, viviam como igreja fora do templo, em qualquer lugar era festa, era alegria.
Eu estava de novo na academia, meus relatos são todos a maioria da academia. E aí eu peguei um exercício, estava pesado para fazer ali, de tríceps, fiz assim, encostei assim. E eu tenho a mania de fazer isso, eu concentro, paro assim, respiro, faço uma concentração e vou embora. Fecho o olho, porque os olhos não vê, o coração não sente. Então não dói o coração quando vai muita força, entendeu? A dica. Peguei ali o aparelho, fiz assim, baixei. Aí o rapaz olhou que estava treinando comigo e falou: ué, pastor, está orando? Aí eu brinquei: rapaz, bem capaz que estou. Aí ele falou: não, desculpa, pastor, foi mal. Ele achou que ele brincou falando comigo, mas ele entendeu que ele zoou. Ele falou: nossa, acho que eu zoei o pastor. Aí ele falou assim: foi mal, pastor. Eu falei: mal por quê? Não, é que eu nem brinquei com o senhor. Eu falei: ué, e eu estava, e a gente está, e aqui é o lugar da gente viver como cristão também. Ele falou: pastor, não sabia dessa facilidade, não, achei que orar é só na igreja. Eu falei: não, a gente pode orar em qualquer lugar. Quem me conhece há um tempo já sabe que eu já orei no banheiro de academia por um professor de academia, lá em Sorocaba. Pastor, preciso conversar. Não, vamos lá. Pastor, está feio, vamos orar. Oramos de olhos abertos, porque imagina, 2 homens no banheiro masculino ali, abraçados assim, orando pelo outro, fica meio estranho para quem vê, até eu explicar. Então oramos, olho aberto, beleza, vamos orar, não tem problema. Mas essa é igreja em qualquer lugar, porque lá fora tem pessoas sofrendo e você nem percebe. Sabe por quê? Porque os nossos olhos não estão abertos para fora, estão para dentro. Eu preciso de domingo para a igreja. Você não precisa de domingo para a igreja, você precisa ir para fora depois que você está dentro de uma igreja. É o ide, é o vai. E aí então, fazendo isso de forma bíblica, nós vamos lá fora encontrar dificuldades, isso é verdade. Esse samaritano, quando ele parou para ajudar, ele poderia ter ele sido roubado, mas vale a pena correr o risco para ajudar aqueles que estão lá. E ele se fez para ensinar, como Jesus nos ensina, como que a gente deve se comportar lá fora. Simpatia, com alegria, sendo luz, porque Jesus faria isso. Jesus faria isso.